Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 241. Terra das Águas Quentes, Costa Sul. Então, Raiga Kurozuki e Mangetsu Uzuki estão mortos? A missão de assassinar o Dain falhou, e o Kiba das Lâminas Relâmpago também foi levado. Ei, JZ Biva, diga-me, por que você ainda tem coragem de voltar? Sentado no topo de uma rocha, um homem de meia-idade com cabelos negros mantinha os olhos fechados, com uma expressão de desgosto repuxando o canto da boca. À sua frente estava um grupo de shinobi de Kirigakuri, liderados por ninguém menos que os 7 espadachins ninja da névoa. Não, agora eram apenas 5. Afinal, Raiga estava morto e Mangetsu havia sido capturado. Lorde III, o plano encontrou problemas inesperados. Konoha enviou uns ninja elite para proteger a residência do Dain, e sua força era aterrorizante. Ah? Que assustador! Era raro ver o terceiro Mizukage, o líder supremo de Kirigakuri durante a guerra, aparecendo fora da vila. Ele é discípulo de Orochimaru, um dos 3 Sannin. Ele pode invocar múltiplas serpentes gigantes para ajudá-lo em batalha e também é altamente proficiente em ninjutsu de espaço-tempo. Raiga e Mangetsu caíram diante dele. Recuei para preservar nossas forças e recuperar as lâminas ninjas. JZ manteve a cabeça baixa, sem ousar encarar o Mizukage. Kirigakuri já foi próspero, mas desde que o terceiro Mizukage assumiu o poder, ele reprimiu impiedosamente o shinobi com a Kekkei Genkai e estabeleceu a Vila da Névoa de Sangue para cultivar guerreiros individuais mais fortes. Os chamados 3 Sannin de Konoha? Só um título para perdedores. Mas invocar cobras gigantes, isso é meio interessante. Ainda assim, não é desculpa para o fracasso. Sua voz ficava mais fria a cada palavra, e JZ já estava suando frio. Mas então, o Mizukage mudou repentinamente seu tom e até soltou uma leve risada. E não se preocupe. Não vou puni-lo, afinal, ainda estamos em guerra com Konoha. Vá para a linha de frente. Me dê boas notícias e se eu estiver de bom humor, você ficará bem. Mas, antes que ele pudesse terminar, JZ interrompeu. Sem rodeios. Vou romper a principal linha defensiva de Konoha. O Mizukage pareceu satisfeito com sua resposta. Vocês todos ouviram. Todos, avancem para o campo de batalha principal. Mostrem aos fracos de Konoha o que é a verdadeira força. Todos os shinobi da Vila da Névoa Sangrenta são fortes. Vão. Sem hesitar, os shinobi de Kirigakuri reunidos, incluindo os membros restantes dos 7 espadachins ninja, partiram para a batalha. Somente o Mizukage permaneceu sentado na rocha. Seus olhos se abriram lentamente, revelando um olhar cheio de intenção assassina e brutalidade. Só um Chunin de Konoha? Orochimaru, é isso? Nem mesmo Hiruzen Sarutobi ousaria agir de forma tão arrogante na minha frente. Suitsei, retorne à Terra da Água e entregue minhas ordens. Faça com que o clã Taketori se junte à batalha. Atrás dele, uma onda de água tomou forma, lentamente se transformando em uma figura mascarada, o membro inconfundível da Anbu de Kirigakuri. Lorde III, você tem certeza de que vai libertar aquele clã? Eles são todos lunáticos. Ao ouvir isso, o Mizukage soltou outra risada. Dessa vez, seu sorriso era muito mais sinistro. Loucos. E daí se eles são loucos? O campo de batalha precisa de loucos. Vão. Se eles estão tão ansiosos para lutar, deixem-nos soltos no campo de batalha. A Anbu não discutiu após ouvir a posição firme do Mizukage. Afinal, embora o clã Taketori estivesse inegavelmente desequilibrado, sua destreza em combate era inquestionável. Apesar de seu baixo status em Kirigakuri, sua Kekkei Genkai e sua natureza sanguinária os tornavam uma ameaça em potencial, até mesmo para seus próprios aliados. Era exatamente por isso que eles haviam sido mantidos sob controle, mesmo durante toda a guerra. Mas agora, a situação era sombria. Até os 7 espadachins ninja da névoa, shinobi do calibre deles, sofriam baixas, e 2 já haviam caído. Não é de se admirar que o Mizukage estivesse recorrendo a uma força tão instável. Com esse pensamento, o Anbu não hesitou mais. Assentindo silenciosamente, ele desapareceu, deixando o Mizukage sozinho. Todo mundo foi embora, e você ainda não saiu? Ou eu mesmo preciso te arrastar para fora? Sua voz caiu de repente, tomada por um calafrio sinistro. Ainda está se escondendo? Ótimo. Então eu vou te forçar a sair. Liberação de água. Grande onda explosiva de água colisiva. Saltando no ar, as mãos do Mizukage se moveram em um borrão, formando selos tão rápidos que deixaram imagens residuais. Um momento depois, uma monstruosa torrente de água irrompeu. O terreno costeiro foi imediatamente engolido por um oceano sem fim. Liberação de água. Maré oculta. A água agitava-se violentamente, formando ondas enormes que se projetavam para fora. E pensar que aquele pirralho daquela época ousaria levantar a mão contra mim. Que tolice. Kirigakuri, não teria sido mais fácil continuar sendo meu peão? Uma voz rouca e arrepiante ecoou pela água. Quando o Mizukage avistou a figura sombria sob as ondas, seus olhos se arregalaram em choque. Sua voz tremeu. Impossível. Você deveria estar morto. Como? Como é isso? Não. Um grito desesperado e penetrante soou, e então, como se nada tivesse acontecido, a água recuou, retornando à calma. Apenas o Mizukage permaneceu, caído no chão. Seus olhos estavam fundos, sem foco. Um momento depois, ele lentamente se levantou, virou-se na direção de Konoha e saiu correndo. Em algum lugar desconhecido, uma figura idosa cambaleava instavelmente, fazendo com que a pessoa ao lado dele interviesse e oferecesse apoio. Você é imprudente. Não tem medo de morrer? Tudo por um mero peão? Com essas palavras, o velho soltou uma risada profunda e divertida. Isso ficou interessante, Kazuyama Jack. Que pena. Ele não é da linhagem Uchiha, então terei que garantir que ele morra. Caso contrário, ele pode interferir nos meus planos. Zetsu, fique de olho nesses 2. Quando chegar a hora, traga um deles para mim. A figura conhecida como Zetsu assentiu.
Já estamos indo embora? Mas ainda não terminei de me divertir. Duas vozes distintas emergiram de um corpo dividido em preto e branco. Zetsu Negro zombou. Você acha que veio aqui para brincar? Senhor Madara, cuide do seu corpo. Se as raízes atrás de você falharem, você sabe o que acontecerá. Madara Uchiha é outrora o homem mais temido do mundo shinobi. Mas agora ele era como uma folha murcha ao vento, prestes a ser levada pela correnteza. Relaxe. Eu conheço meus limites. Com a estátua demoníaca do caminho exterior me sustentando, posso durar mais um pouco. Vamos voltar. As correntes ocultas do caos surgiram, uma tempestade se aproximando no horizonte. Kazuyama nunca percebeu, nem mesmo no final, que ele já estava marcado para morrer, que alguém chegou ao ponto de manipular pessoalmente um Kage com o genjutsu do Sharingan apenas para eliminá-lo. Durante todo esse tempo, ele pensou que estava bem escondido, mas havia ignorado a única figura que sempre estivera à espreita sob a superfície. E naquele exato momento, ele estava no escritório do Hokage, segurando a espada do Deus do Trovão com um sorriso bobo, parecendo prestes a beijá-la. Capítulo 242. Prédio de escritórios do Hokage de Konoha, sala de reuniões. Ainda era o conhecido Konoha F4, mas desta vez, Tsunade também estava presente. Kazuyama agarrava-se à espada do Deus do Trovão como se sua vida dependesse disso, sorrindo de orelha a orelha. Ele parecia completamente ridículo. Tudo bem, a espada é sua. Não precisa agir assim. Tiki, eu nem sei se te dar a arma do meu tio-avô é uma coisa boa ou um erro. Tsunade lançou-lhe um olhar de absoluto desdém. Aquele cara era realmente um sem-vergonha. Era apenas uma arma. Toda essa excitação era realmente necessária? Ei, é fácil para você falar. Você não entende o que é passar fome enquanto os outros festejam. Sou apenas um pobre e lamentável Jnin, sem técnicas ofensivas sólidas e sem boas armas. Depois de lutar por tanto tempo, finalmente consegui a espada do Deus do Trovão. Você jamais entenderia minha alegria. Suas palavras deixaram todos na sala sem palavras. Koharu balançou a cabeça, exasperada. Tudo bem, garoto, a arma é sua, mas espero que você não a desperdice. Você deveria saber que esta espada pertenceu ao segundo Hokage. Se não fosse pelo seu serviço meritório protegendo Dain, e pela carta de recomendação enviada da mansão do Dain, não haveria como seus esforços sozinhos terem sido suficientes para lhe render esta arma. Sempre havia alguém pronto para jogar um balde de água fria no momento de alegria. Koharu e Omura, como conselheiros seniores de Konoha, eram responsáveis pelas principais decisões e pela governança da vila. Essa recompensa foi discutida com Hiruzen Sarutobi, juntamente com a contribuição de Danzo. Afinal, a espada do Deus do Trovão não era uma arma qualquer. Ela pertencia ao seu antigo mentor. Quando Koharu ouviu falar disso pela primeira vez, ela recusou terminantemente. No final, ela não teve escolha a não ser ceder quando uma mensagem chegou da mansão Dain, elogiando a equipe de Kazuyama por seu excelente desempenho e fornecendo a Konoha um generoso suprimento de recursos. Certo, Kazuyama, sua próxima missão não será fácil. Espero que esteja preparado. Sua excitação desapareceu instantaneamente. A espada em suas mãos não parecia mais tão preciosa. Por que estavam sempre acumulando mais trabalho para ele? Uma missão atrás da outra? Não tinham medo de fazê-lo trabalhar até a morte? Posso simplesmente deixar de pegar a espada e descansar um pouco? Com uma expressão de dor, ele relutantemente colocou a espada sobre a mesa, parecendo que tinha acabado de abrir mão de um tesouro inestimável. Mas ele estava realmente exausto. Que pena! A espada do Deus do Trovão já é sua. E a missão também. A ofensiva de Kirigakuri começou. Batalhas já eclodiram no País das Águas Quentes e até mesmo nos arredores do País do Fogo. Ao mesmo tempo, a situação no campo de batalha da Terra dos Rios é igualmente crítica. Desta vez, vou deixar você escolher. Você quer ir para a Terra dos Rios ou para a Terra das Águas Quentes? Hiruzen deu um sorriso irônico, claramente em vantagem. Afinal, Kazuyama já havia aceitado a espada. Não havia como entregá-la voluntariamente agora. Omura e Tsunade também estavam sorrindo, esperando sua resposta. Apenas Danzo permaneceu em silêncio, com os olhos fechados, sem dar nenhuma opinião. Tudo bem, vou admitir a derrota desta vez. Irei para a Terra dos Rios. Afinal, acabei de lutar contra Kirigakuri. São todos lunáticos. Pelo menos os garotos de Sunagakuri são um pouco mais fáceis de lidar. Vou sozinho ou estou liderando uma equipe? No final, Kazuyama escolheu a Terra dos Rios. O campo de batalha havia oficialmente explodido, e havia uma figura idosa de cabelos brancos comandando Kirigakuri e Iwagakuri. Ele tentava ficar fora do caminho deles, não se precipitar no caos. Madara, talvez um terço do Mizukage não seja suficiente. Você liderará uma equipe. Kakashi, Obito e Rin fizeram um grande progresso. Neste momento, todos os genin da vila foram enviados ao campo de batalha. Precisamos de todas as forças disponíveis. Kazuyama, sua missão é ajudar seu sensei, Orochimaru. Se possível, cortar as linhas de suprimentos dele seria uma estratégia sólida. Fácil para você dizer. A Terra dos Rios não é a Terra da Grama. Na Terra da Grama, a única rota para Konoha era pela Ponte Kanabi, mas a Terra dos Rios era cercada por um deserto sem fim. Como ele cortaria o fornecimento de suprimentos por lá? Certo, já chega, Senhor Hokage. Cortar a linha de suprimentos deles? No deserto? Por que não enviar o Sakumo? Nem ele conseguiria fazer isso. É o território deles. Estamos lutando fora de casa. Como diabos vamos conseguir vantagem? Tanto faz. Vou me preparar. Partimos amanhã. A cabeça de Kazuyama já latejava ao pensar em outra missão, mas não era como se ele pudesse recusar. No momento em que se virou, Danzo abriu os olhos lentamente, com um brilho calculista passando por eles. Claramente, ele tinha seus próprios planos, mas não estava claro se eles eram bons ou ruins. Em casa, Pakura não estava na academia. Em vez disso, ela estava treinando no pátio. Ayate e Ebizami não estavam em lugar nenhum.
Por que essa cara feia? Você não estava todo animado antes de ir embora? Kazuyama suspirou, guardou a arma e relutantemente explicou a situação. Pakura franziu a testa levemente ao ouvir que ele estava indo novamente para o campo de batalha da Terra dos Rios. Sunagakure, hein? Ouvi dizer que o terceiro Kazekage desapareceu. Suspiro, a guerra é sempre imprevisível. Mesmo alguém tão poderoso quanto a Tazaemon. Kazuyama notou seu silêncio repentino. Não sabia bem porquê, mas no impulso estendeu a mão e a puxou para seus braços. Pakura congelou. Sua mente ficou em branco por um momento antes de seu rosto ficar vermelho. O que? O que você está fazendo? Nada. Só senti vontade de te abraçar. Algum problema? De repente, Kazuyama pensou em Fugaku. Droga. Ele, Minato e Fugaku. Claramente, Fugaku era o mais feio, mas foi o primeiro a se casar. O que Mikoto viu nele? Suas malditas linhas de expressão? O pensamento fez sua cabeça esquentar. 2 vidas, cercado de flores, mas sem nunca ter colhido nenhuma. Patético. Verdadeiramente trágico. Seu patife. Não pense que eu não sei o que você está aprontando. Mas, não é impossível. Conversaremos depois que você voltar da Terra dos Rios. Pakura escapou de seus braços, exibindo um raro sorriso brincalhão que fez o coração de Kazuyama coçar. Você disse isso. Vou cobrar de você. Claro que eu disse. Agora vá. Vou procurar Mikoto e Kushina. Kazuyama sorriu enquanto a observava sair. No segundo seguinte, ele desapareceu com a técnica do deus voador do trovão. Capítulo 243. A fronteira entre a Terra do Fogo e a Terra dos Rios foi completamente reduzida a ruínas pela guerra. Senhor Hasa Konoha recuou 5 quilômetros, encostada em uma grande montanha dentro das fronteiras da Terra do Fogo. Devemos continuar o ataque? O ninja de Sunagakure aguardava a decisão de Hasa. Hasa cruzou os braços, olhando para a montanha distante, com os olhos brilhando de contemplação. Hasa, temos vantagem em planícies abertas. Se avançarmos para as montanhas, o poder do uma cauda será significativamente enfraquecido, declarou Tio decisivamente, poupando-o do trabalho de ponderar. Afinal, nem mesmo uma cauda consegue inundar uma montanha inteira com areia em um instante. Ela estava certa. Uma cauda Shukaku era excelente em manipular areia e vento, mas florestas densas e terrenos acidentados reduziriam sua eficácia. Era exatamente por isso que Sunagakure sempre escolhia lutar nas planícies, para maximizar o poder de Shukaku. Eu sei, mas a condição de uma cauda é instável agora, respondeu Hasa. Diga às sentinelas para ficarem vigilantes. Qualquer movimento incomum deve ser relatado imediatamente. Que bom que aquele velho monge consegue manter Shukaku sob controle por enquanto. Caso contrário, estaríamos em sérios apuros. O tom de Hasa estava carregado de frustração, mas havia pouco que ele pudesse fazer. Sunagakure estava atormentada por conflitos internos, e se não conseguissem vencer naquela guerra, o futuro parecia sombrio. O chamado velho monge era ninguém menos que Bunpuku, o atual Jinchiki da uma cauda. Sua vontade indomável lhe permitiu manter Shukaku sob controle. Até Hasa teve que admitir, o homem era notável, tendo suprimido uma besta com cauda com tanta eficácia. Mas a vigilância era crucial. Por mais estáveis que as coisas parecessem, eles nunca podiam se dar ao luxo de baixar a guarda. Na parte de trás do acampamento, Bunpuku estava sentado em meditação, comunicando-se com Shukaku dentro dele. Shukaku, você suportou muita coisa nesses últimos dias. Amitabha. A voz do velho monge carregava um traço de desamparo. Tique, meu velho, para de enrolar. Finalmente tenho liberdade para me movimentar. Isso não é nada ruim. Mas você tem certeza de que seu corpo ainda aguenta? Shukaku olhou para o velho monge. Normalmente ele era arrogante e orgulhoso, mas desta vez havia um inconfundível tom de preocupação em sua voz. Se os shinobi de Sunagakure testemunhassem essa cena, ficariam completamente chocados. Shukaku havia causado imensa destruição à vila ao longo dos anos, e somente Bunpuku conseguirá mantê-lo sob controle. No entanto, ninguém sabia que o relacionamento deles havia chegado a tal ponto. Hehehehe. Shukaku apreciou sua preocupação, mas este velho monge conhece seus limites. Não se preocupe. Vou levá-la de volta para a vila e continuar lhe ensinando sobre o amor. A menção de amor, a expressão de Shukaku escureceu. Sai daqui. Quem diabos quer ouvir você pregar sobre o amor? É só me chamar quando for a hora da luta. Observando Shukaku se virar irritado, Bunpuku riu baixinho. Apertou as palmas das mãos e continuou sua recitação silenciosa dos sutras. Poucos dias depois, no sopé do Passo Kiki. Essa montanha é realmente densa. Sensei, contamos com você desta vez. Com você aqui, duvido que o Kaldama tenha alguma chance. Kazuyama seguiu Orochimaru com seus 3 alunos o seguindo, e uma unidade inteira marchando atrás deles. A visão de tudo isso deixou os 3 pequenos extremamente eufóricos. Hehehe, Kazuyama, você está brincando? Essa é uma besta com cauda. Não é tão fácil de lidar. Mas eu sei que você assistiu à batalha entre o 4 caudas e os 5 caudas na Terra da Grama, e você mesmo lutou contra o 8 caudas. Se você me perguntar, essa missão deveria ser sua. Os mais velhos estavam uma bagunça, os mais novos estavam uma bagunça, e os 3 menores não estavam melhores. Kakashi carregava 2 espadas, uma de lâmina curta de família, e as lâminas relâmpago Kiba. Se você olhasse de perto, notaria que ele tremia de vez em quando. Era a eletricidade que ele canalizava através de seu chakra. Mesmo correndo, ele se recusava a ficar parado, estimulando-se constantemente com raios. Obito Uchiha não era exceção, embora sua situação fosse bem mais divertida. Seu cabelo, antes curto, havia sido raspado. Quando Kazuyama viu, ficou paralisado por um instante. Um óbito careca?
Que engraçado. Os Uchiha eram conhecidos por seu orgulho, mas aqui estava Obito, um excêntrico entre excêntricos, raspando a cabeça em nome do treinamento. Quando o grupo chegou à base, eles ficaram chocados com a visão diante deles. O acampamento de Konoha estava em péssimo estado, feridos por toda parte, e mesmo aqueles com ferimentos leves permaneceram em seus postos, recusando-se a recuar. A brutalidade do campo de batalha da Terra dos Rios era clara. A linha de frente recuou novamente desde que eu parti. Bestas com cauda. Os olhos de Orochimaru brilharam friamente enquanto uma aura arrepiante irradiava dele. Vá ajudar a unidade médica. Kakashi, Obito, vocês dois também. Kazuyama ficou em silêncio por um momento, mas rapidamente enviou seus discípulos para ajudar. Então, ele seguiu Orochimaru em direção à tenda de comando. Quem está no comando aqui? Ao som da voz de Orochimaru, a multidão agitada congelou, virando-se para encará-lo em uníssono. Senhor Orochimaru, você chegou. Jin Shirakumo está se recuperando dos ferimentos. Orochimaru assentiu com a cabeça ao relatório, mas Jack Kazuyama levantou uma sobrancelha, surpreso. Shirakumo, não fique tão chocado. Aquele cara é um maníaco por batalhas. Ele vai aonde quer que haja combate. Ele estava na Terra da Grama antes, mas como não tínhamos lutadores de alto nível, ele foi transferido para a Terra dos Rios. Até ele se machucou. A expressão de Orochimaru se obscureceu. Afinal, a única razão pela qual ele havia retornado ferido à vila fora porque ele havia escolhido voltar, não porque estivesse realmente ferido. Mas Shirakumo, seus ferimentos eram reais. Eles entraram na tenda de comando. Ha. Orochimaru, Kazuyama, vocês estão aqui. Vamos, sente-se e descanse um pouco. Shirakumo, envolto em bandagens cobrindo metade do corpo, sorriu ao recebê-los. Espera, não é o Fugaku? O que você está fazendo aqui? Ver outro rosto familiar na tenda pegou Kazuyama desprevenido. Fugaku era a última pessoa que ele esperava ver. Isso é um campo de batalha. Por que eu não estaria aqui? Mas seu desgraçado, você não deveria estar na mansão do Dain? O que você está fazendo na Terra dos Rios? Nada se compara a encontrar um velho amigo no campo de batalha. Kazuyama riu enquanto dava um tapinha no ombro de Fugaku. Tapa? O som ecoou pela tenda, chamando a atenção de todos. Qualquer um poderia dizer, aqueles tapas eram pesados. Seu desgraçado, você fez isso de propósito. Então você percebeu. Kazuyama desviou do golpe de Fugaku sorrindo de orelha a orelha, mas sua expressão rapidamente ficou séria. Irmão, estou aqui para te apoiar. Não se preocupe, se acontecer de você cair, eu vou cuidar do Mikoto para você. Fugaku, onde está meu Sharingan? Onde está minha espada? Capítulo 244. Fugaku estava prestes a explodir com as palhaçadas de Kazuyama. Para ele, toda vez que encontrava Kazuyama, ele perdia a paciência. Certo, Kazuyama, chega de brincadeira. Shirakumo, qual é a situação? Orochimaru interrompeu, parando seu discípulo e voltando sua atenção para o campo de batalha. Shirakumo soltou um suspiro pesado. Seu tom era sombrio. Não é bom. Você conhece o poder das bestas com cauda. Não temos condições de nos defender contra elas. Mesmo quando Jiraiya estava aqui, não conseguimos detê-los efetivamente. Já fomos empurrados de volta para o sopé da passagem Kiki. Não podemos recuar mais. Suas últimas palavras foram carregadas de profundo peso. Orochimaru assentiu, plenamente consciente de quão terríveis as coisas haviam se tornado. Se a passagem Kiki caísse, isso significaria que Konoha teria sofrido uma derrota completa em sua batalha contra Tsunagakure no País dos Rios. As consequências seriam inimagináveis. Kazuyama vai explorar os movimentos do inimigo. Entendi, estou cuidando disso. Kazuyama não hesitou. Esta não era uma situação em que ele tinha o luxo de escolher. A crise de Konoha já havia excedido em muito o que deveria acontecer na linha do tempo original. Afinal, na Terceira Grande Guerra Ninja, Tsunagakure não havia enviado uma besta com cauda. Deixando uma marcação para trás, Kazuyama ativou seu escape transparente e voou para o céu. De cima, ele examinou as forças de Tsunagakure. Ele teve que admitir, eles estavam em muito melhor forma do que Konoha. E agora, eles já estavam fazendo seu movimento. Através de sua visão semelhante à de um inseto, seus olhos imediatamente se fixaram nas figuras principais. Hasa, Chiyo, Kankishi, e um velho monge. Shukaku-en. Então eles realmente mandaram o velho monge para o campo de batalha? Isso é exagero. Não tem medo de ser atingido por um raio? Kazuyama não sentia nada além de desdém pela ideia de enviar um monge para a guerra. Então esse velho é o Jinchiki do Shukaku? Kazuyama, vamos mexer um pouco com eles. Meu pó de escama está ansioso por alguma ação. Shei estava sempre ansioso para lutar sempre que via outra besta com cauda. Afinal, como uma dupla de Jinchiki e besta com cauda, não importava se ele fosse um pouco mais fraco, porque Kazuyama definitivamente não era. E quando se tratava de táticas furtivas, Kazuyama as dominava como uma arte. Você é quem está sendo sorrateiro. Eu chamo isso de estratégia. Shei, notei que você anda bem animada ultimamente. Mas sua ideia não é ruim. A única questão é se vai funcionar. Mexer com os Jinchiki inimigos era exatamente o tipo de coisa que Kazuyama gostava. Sem hesitar, ele desceu em direção às fileiras inimigas. Graças à técnica de fuga transparente, seus movimentos permaneceram indetectáveis. Shei, qual pó de escama deixaria os Jinchiki deles furiosos? Que tal um alucinógeno? À medida que ele se aproximava do alcance do ataque, um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. É alucinógeno, assim como aconteceu com Giki naquela época. Hehe, está pronto. Shei já havia preparado o pó no meio da conversa.
Sentindo o pó de escama surgindo dentro dele, Kazuyama de repente acelerou, mergulhando em direção ao seu alvo. Mas quando ele estava prestes a fazer sua jogada, uma sensação de desconforto tomou conta dele. Alguma coisa estava errada. Sua descida foi interrompida por algo sólido. Areia? Droga! Um chakra arrepiante percorreu as forças de Tsunagakure, enviando uma onda de alarme através dele. Up! Vermes de Konoha morram. Chuva de pó dourado. Do chão, uma onda enorme de pó de ouro subiu, misturando-se com areia. Os destroços no ar traçaram a figura de Kazuyama, expondo sua presença. Tio, leve-o comigo. Liberação magnética, barreira de pó de ouro. Todos avancem em direção ao passo Kiki. O pó de ouro condensou-se em milhares de Senbon, disparando em sua direção em alta velocidade, manipulando lâminas de ataque. Tio respondeu imediatamente, controlando dezenas de kunai com seus fios de chakra, enviando-as em sua direção. Merda! Areia? Eu me descuidei. Rasa, se você acha que pode me manter aqui, você está sonhando. Vejo vocês no campo de batalha. Assim que os ataques se aproximaram, Kazuyama ativou a técnica do deus voador do trovão e desapareceu. Kunai colidiu com pó de ouro no ar. As expressões de Rasa e Tio escureceram. Parece que Konoha enviou reforços. A técnica do deus voador do trovão, aliada àquela estranha habilidade de furtividade. O fantasma de Konoha Kazuyama Jack. Tio murmurou com o olhar fixo na passagem Kiki. Ao ouvir suas palavras, os olhos de Rasa brilharam com intenção assassina, sua aura ficou perigosamente fria. Kazuyama Jeko. Após a batalha na Terra do Fogo, as informações coletadas por Tio confirmaram que seu oponente era Kazuyama. E no campo de batalha sua técnica do deus voador do trovão já havia custado caro a eles. Avancem. Não deem chance para Konoha respirar. Eu mesmo vou enterrar esse desgraçado. Com isso Rasa partiu em direção à força principal. Tendo escapado com a técnica do deus voador do trovão, Kazuyama ainda sentia a tensão persistente. Droga, eu não esperava que aquele desgraçado do Rasa fosse tão cauteloso. Resmungando para si mesmo, ele acelerou, indo direto para o acampamento. Assim que pousou, ele correu em direção à tenda de comando. Sensei, prepare-se que Tsunagakure está atacando rápido. A discussão lá dentro parou abruptamente quando as expressões de todos ficaram sombrias. Tão cedo. Shirakumo, mande o corpo médico evacuar os feridos. Todos os outros, peguem suas armas e preparem-se para a batalha. Como o inimigo já estava à porta, não havia motivo para Orochimaru recuar. Mas ele permaneceu equilibrado e rapidamente formulou uma estratégia. Abandonem a linha defensiva. Todos se movam para a passagem Kiki, não os enfrentem nas planícies. Lutar abertamente nos coloca em desvantagem. Ele sabia muito bem que a força do Macauda residia na areia e no vento. Engajar-se em uma batalha direta nas planícies seria um erro. Kazuyama, você e Fugaku, peguem o esquadrão de elite Uchiha. Vejam se há uma oportunidade de atacar o alto comando deles. Se possível, elimine seus Jinchuriki. Kazuyama suspirou. É melhor confessar. Acabei de tentar. Rasa tem seu Jinchuriki sob forte proteção. Usei a técnica de fuga transparente e fui detectado imediatamente. A areia dele me contra-ataca muito bem. Se eu não conseguir nem chegar perto, um ataque furtivo está fora de questão. A única saída é um ataque frontal. Mas se fizermos isso, uma cauda definitivamente vai aparecer. A tenda ficou em silêncio atordoado. Esse cara não só explorou o inimigo sozinho, como também tentou derrubar os Jinchuriki deles. Capítulo 245. Nunca mais faça uma coisa dessas. Entrar sorrateiramente em território inimigo sozinho. Você tem vontade de morrer? Por alguma razão, ouvir que Kazuyama agiu sozinho fez Orochimaru pensar em seu antigo discípulo, Navaki. Um jovem tão brilhante e promissor. A vida era frágil. Mesmo alguém tão frio e distante como Orochimaru sentiu um raro momento de inquietação. Kazuyama, aquele pirralho imprudente, certamente era irritante às vezes, mas seu talento era inegável. Orochimaru havia se afeiçoado a ele, e com isso veio algo que ele não sentia há muito tempo, preocupação. E sim, entendi, disse Kazuyama com um sorriso. Simplesmente não consegui me conter. Aquele Jinchuriki parecia tão frágil que imaginei que conseguiria arrancar sua cabeça com um só golpe. Ele fez um movimento de corte no pescoço, provocando alguns balançar de cabeça exasperados daqueles ao redor. Com a aproximação do inimigo, todos entraram em ação. Aqueles que se preparavam para a batalha tomaram suas posições, enquanto as equipes de logística se apressaram para transportar suprimentos. Quando as forças de Tsunagakure chegaram à base da montanha, Konoha estava totalmente preparada. Orochimaru estava na linha de frente, seu olhar calmo e inabalável enquanto enfrentava os milhares de shinobi de Tsunagakure. Em termos de números absolutos, Tsunagakure tinha vantagem. Konoha sempre esteve sobrecarregada em várias frentes de batalha, nunca conseguindo superar seus inimigos em número em um único confronto. Rasa estava à frente de suas próprias forças, examinando a posição de Konoha. Suas tropas estavam encurraladas nas montanhas arborizadas, uma postura defensiva que claramente não era seu campo de batalha preferido. Lutar em planícies abertas era o ideal, mas Konoha respondeu mais rápido do que ele esperava, não deixando espaço para ajustar sua abordagem. Com as tensões no auge, não havia mais como voltar atrás. Ancião Tio, nosso plano original não vai mais funcionar. Atacaremos imediatamente. Quanto mais rápido tomarmos esse campo de batalha, menos perdas sofreremos. Tio não disse nada e apenas pegou um pergaminho. Então não precisa perder tempo. Vamos começar. Eu liderarei a brigada de marionetes como vanguarda. Você traz a uma cauda e os esmaga com o poder da besta com cauda. Com isso ela levantou o braço e gritou. Carregue. Esmague-os. Por Tsunagakure. Seu grito de guerra acendeu o espírito de luta das tropas de Tsunagakure, que avançaram sem hesitar. Uma longa marcha direto para o ataque? Sem descanso algum. Parece que eles estão buscando uma vitória rápida, observou Orochimaru. Kazuyama, vamos.
Calmamente, ele mordeu o dedo, arregaçou a manga e espalhou uma linha de sangue no braço. Kazuyama deu um sorriso irônico. O mestre e o discípulo lutando juntos. Parece coisa de lenda. Vamos lá, sensei. Hora de deixar as cobras correrem soltas. Para a maioria, Kazuyama parecia imprudente e exagerado, mas aqueles que realmente o conheciam entendiam uma coisa. Ele nunca gostou de sujar as mãos. Técnica de invocação. Ambos pressionaram as mãos no chão, sorrindo. Orochimaru com uma compostura assustadora. Kazuyama com alegria travessa. Duas sombras enormes surgiam em meio à fumaça branca que subia. Quando a névoa se dissipou, duas cobras enormes emergiram. Uma roxa escura e a outra azul vibrante. No momento em que Manda apareceu, a serpente de escamas roxas soltou um rugido estrondoso, sua presença irradiando uma pressão sufocante. Mas seu momento de domínio foi interrompido por uma voz provocadora. Ora, se não é Amanda. Por onde você andou se escondendo ultimamente? A voz nítida e feminina provocou um arrepio no corpo enorme de Manda. Ele virou a cabeça bruscamente. A serpente azul enrolada estava olhando diretamente para ele. Ugh, não é Yulin, a irmã mais velha? O que você está fazendo aqui? Manda sentiu que devia ter escolhido o pior dia possível para deixar seu covil. De todas as criaturas que ele poderia encontrar, por que tinha que ser esse maníaco violento? Na época em que governava a caverna Rishi, ele estava em vantagem, até cruzar o caminho de Yulin e suas 3 irmãs. Elas o espancaram até deixá-lo inconsciente, tomaram seu covil e o expulsaram, com bagagem e tudo, do território central. Melhor não falar sobre isso. Quanto mais ele pensava, mais doía. Orochimaru, por sua vez, observava a enorme serpente com leve surpresa. Depois de todo esse tempo, era a primeira vez que via algo que realmente fizesse Manda estremecer, e era um da sua espécie. Curioso, ele examinou Yulin por um momento antes de sorrir. Kazuyama, por que você não invocou aquela piton dourada da última vez? Eu nunca vi isso antes. Uma cobra flor dourada? Kazuyama sorriu. Ele tinha seus motivos para convocar Yulin. Sensei, cada cobra tem suas próprias habilidades. Veja o Manda, por exemplo. Se eu tivesse que descrevê-lo em uma palavra, seria imprudente. Quanto à minha cobra de flor dourada, você verá em breve. Com isso, ele brilhou na cabeça de Yulin. Yulin, estou contando com você para essa. Já consigo imaginar o que você está aprontando. Tudo bem, já que comi suas amoras de cobra, fico te devendo uma. Yulin estalou a língua, com o olhar fixo nas forças de Tsunagakure que se aproximavam. Seu corpo se contraiu ainda mais, preparando-se para atacar. Chiyo, embora não fosse a mais rápida, foi a primeira a atacar. Uma kunai voou para frente, acompanhada pela extensão de seus fios de chakra, manipulando lâminas de ataque. A batalha havia começado oficialmente. Orochimaru reagiu rapidamente, levantando a mão e cortando a kunai de Chiyo com o cortador de vento. Contra-ataque. Ambos os lados entraram em ação. Em um instante, o campo de batalha foi tomado por ninjutsus brilhantes e armas em choque. Yulin, é tudo seu. Kazuyama afastou uma kunai que se aproximava e gritou para Yulin. Ela não respondeu com palavras, apenas com ações. Com um movimento repentino, seu corpo enorme disparou para o céu. Kazuyama podia sentir a energia natural que irradiava dela enquanto se espalhava lentamente. Ao contrário das cobras voadoras comuns que só conseguiam planar, Yulin era diferente. Como usuária de Senjutsu da caverna Rishi, ela podia voar de verdade. Assim como as 3 princesas serpente, seu treinamento de sábia girava em torno do combate aéreo. Com o poder do Senjutsu, ela conseguia pairar no céu sem esforço algum. Uma exibição perfeita do verdadeiro potencial de uma cobra voadora. Então a cobra de flor dourada pode realmente voar? Orochimaru estava no topo da cabeça de Manda enquanto a serpente gigante avançava contra as fileiras inimigas. Enquanto isso, ele olhava para Kazuyama, flutuando acima do campo de batalha. Orochimaru. Onde você acha que está olhando? Seu oponente sou eu. Técnica secreta branca, a coleção de 10 marionetes de Shikamatsu. Quando 10 bonecos brancos emergiram, Orochimaru saltou da cabeça de Manda, pousando suavemente no campo de batalha. Olhando para os bonecos, ele soltou uma risadinha de desdém. O que, você já consertou? Eu admito isso, marionetistas são muito bons em consertar coisas. Na última batalha, ele destruiu esses mesmos 10 marionetes mais de uma vez. Mas no final, não importa o quão bem feitos eles fossem, mesmo os melhores marionetes ainda eram apenas marionetes. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. Yulin, mantenha essa altura. Estou fazendo a minha jogada. Yulin ouvirá Kirin e os outros elogiarem a força de Kazuyama sem parar, e agora sua curiosidade estava aguçada. Ela ajustou sua energia, mantendo-se estável à tona. As mãos de Kazuyama se moveram rapidamente através dos selos para a liberação de fogo. Num instante, ele estava pronto. Liberação de fogo. Fogo do sábio Fênix. Uma chuva de bolas de fogo caiu do céu. Nesse estágio, seu ninjutsu e chakra já estavam completamente evoluídos. O que antes era uma técnica simples tornou-se algo completamente diferente em suas mãos. O número de bolas de fogo era impressionante, e cada uma delas era grande o suficiente para representar uma ameaça séria. Kazuyama. Seu oponente sou eu. Funeral imperial em pó de ouro. Rasa em pé entre suas tropas, observava as bolas de fogo que desciam e a enorme serpente voadora acima. Seus olhos ardiam de fúria gélida. O ódio que ele sentia por Kazuyama explodiu de uma só vez. Ele levantou as mãos, e ondas de pó de ouro surgiram, formando um escudo protetor sobre suas forças, bloqueando até a última bola de fogo. Não pense que você está seguro só porque está no ar.
voar não significa nada. Você acha que Sunagakure é tão fácil de atropelar? Com sua defesa garantida, Rasa se lançou ao céu, ficando em cima de seu pó de ouro. Cruzando os braços, ele manipulou a poeira formando longas lanças douradas. Essa era a verdadeira vantagem da liberação magnética. Desde que houvesse chakra suficiente, ela lhe permitia manejar seu pó de ouro com precisão absoluta. Rasa, você já perdeu para mim uma vez. Acha que eu teria medo de você? Se você quiser lutar, eu aceito com prazer. Yulin, ataque. Arranque a cabeça dele com uma mordida. Apesar de suas palavras, Kazuyama não tinha intenção de se envolver diretamente. No segundo seguinte, ele ordenou que Yulin atacasse. As cobras voadoras eram muito móveis, e Yulin era o ápice de todas elas. Seu corpo enorme avançou a uma velocidade incrível, fechando a lacuna em um instante. Enquanto isso, as lanças de pó de ouro de Rasa não conseguiam nem tocá-la. Era como se uma barreira protetora a cercasse, bloqueando os ataques dele antes que eles pudessem atingi-la. Rasa franziu a testa. Uma parede de vento? Tic, vou só aumentar a densidade. Só o vento não vai parar meu pó de ouro. Agora de pé em sua plataforma dourada, Rasa exibiu completamente sua destreza de combate de nível Kage. Ele se moveu com a poeira, bloqueando os avanços de Yulin, e ao mesmo tempo condensando suas lanças em uma forma ainda mais densa. Kazuyama, observando o pó de ouro endurecer e afiar, ergueu uma sobrancelha. Esse cara, ele realmente conseguia comprimir pó de ouro. Por um momento ele pensou no escudo de Shukaku de Gaara do futuro, uma técnica que também dependia de areia altamente comprimida e reforçada com chakra. Tal pai, tal filho. Mesmo com a mente divagando, suas mãos não paravam de se mover. Ele casualmente jogou uma kunai para baixo. Yulin, recue. Esse ataque pode ser forte demais para o seu corpo aguentar. Antes mesmo que ele terminasse de falar, Yulin já pressentiu o perigo. Ela se afastou rapidamente, aumentando a distância entre eles. Eu vou atirar em você. Naquele momento, sua forma enorme se tornou um alvo principal. Rasa nem precisou mirar. Ele apenas girou o pulso, enviando a lança de pó de ouro de alta densidade direto em sua direção. Um raio dourado cortando o ar. Rasa, você esqueceu alguma coisa? Eu posso voar. A voz zombeteira de Kazuyama soou no momento em que a lança de pó de ouro estava prestes a perfurar Yulin. Num piscar de olhos, ele desapareceu junto com a enorme serpente, reaparecendo no chão abaixo. O rosto de Rasa se contorceu de raiva quando seu ataque errou o alvo mais uma vez. Se você tiver coragem, continue correndo. O chakra aumentou quando a lança dourada ajustou sua trajetória, agora avançando para baixo em perseguição. Esse cara não desiste. Yulin, vou te jogar no meio do campo de batalha. Rasa é problema meu. Yulin assentiu brevemente antes de Kazuyama ativar o deus voador do trovão mais uma vez. Uma kunai cravada no campo de batalha brilhou e a mesma que ele havia tirado do ar antes. Em um instante, o teletransporte foi concluído, e a técnica de esmagamento da cobra gigante entrou em ação novamente. Embora Yulin não fosse especialista em força bruta, seu tamanho por si só era impressionante. Deixá-la nas fileiras inimigas foi como soltar um tigre em um rebanho de ovelhas. Pura carnificina. Com Yulin lançada no caos, Kazuyama virou-se para encarar a lança de pó de ouro, agora a centímetros de seu corpo. Sem hesitar, ativou a fuga transparente, desaparecendo de vista. Os olhos de Rasa brilharam de desgosto, mas, como futuro Kazekage, seus instintos de combate eram aguçados. Ele rapidamente recolheu a lança e formou uma barreira defensiva de pó de ouro ao seu redor. Você acha que se esconder vai te salvar? Solte a uma cauda. Perdendo de vista seu alvo, Rasa imediatamente recorreu à arma mais mortal de Sunagakure. No coração do campo de batalha, Shukaku, o Jinchiki da uma cauda, já havia chegado, ladeado por um esquadrão de shinobi de Sunagakure. Ao comando de Rasa, os ninjas ao redor se espalharam em todas as direções. Shukaku juntou as palmas das mãos e murmurou uma oração solene. Shukaku, deixo isso com você. Quando ele abriu os braços, uma onda de areia irrompeu no campo de batalha. Um chakra monstruoso preencheu o ar, causando arrepios em amigos e inimigos. O ninja de Sunagakure não perdeu tempo e recuou imediatamente para evitar ser pego pela fúria da fera. As forças de Konoha, no entanto, estavam visivelmente tensas. Muitos haviam testemunhado o poder destrutivo de Shukaku em primeira mão, e a mera visão da besta com cauda os enchia de pavor. Mantenha-se firme. A Terra do Fogo está atrás de nós. Temos que detê-los aqui. Uma voz desafiadora soou na retaguarda das fileiras de Konoha. É só uma cauda. Uma cauda miserável. Do que diabos vocês estão com medo? Espada de vácuo. Shirakuma agarrou sua lâmina ao contrário, varrendo o ar. Inúmeros golpes se materializaram, cortando a areia rodopiante com força devastadora. Desgraçado! Quem diabos acabou de zombar de mim? Eu vou te comer vivo. Shukaku emergiu completamente, seu corpo enorme coberto por marcas roxas irregulares, sua aura explodindo em pura ferocidade. Saiam da minha frente, seus vermes. Com o movimento de seu braço colossal, ele lançou uma figura pelo céu, engolida pela tempestade de areia. Droga! Kazuyama, me deixe sair. Seu guaxinim maldito. Você ousa me jogar desse jeito? Eu vou te despedaçar. A voz furiosa de Shei rugiu na mente de Kazuyama. Sim. Quem tinha acabado de ser golpeado como uma boneca de pano era o próprio Kazuyama. Shukaku pode não ter sido o mais forte dos Big, mas um Big ainda era um Big. Aquele único golpe o fez voar, desferindo um golpe devastador. Em meio à areia movediça, um traço vermelho se destacou, um lembrete claro de quão perto ele esteve. Droga! Eu estava a um passo. Rasa, seu filho da... Kazuyama estava avançando direto para Shukaku no momento em que ativou a fuga transparente. Mas no segundo em que Rasa chamou por Shukaku, tudo desmoronou. Todo o seu plano foi arruinado em um instante. Capítulo 247. Kazuyama, você está bem?
Deixe-me ajudar você a curar seu corpo. O ataque de Shukaku feriu diretamente os órgãos internos de Kazuyama, e foi por isso que ele tossiu sangue. Ao ouvir a voz preocupada de Shei e sentir o chakra começar a aumentar, Kazuyama não conseguiu evitar rir. Não se preocupe, Shei, estou bem. É realmente muito frustrante. Os ferimentos não eram grande coisa. Ser um Jinchuriki significava que ele não morreria enquanto Shei estivesse com ele. Mas ele não esperava que a missão fosse tão desastrosa. Primeiro, o ataque surpresa falhou, forçando uma retirada, e agora a segunda tentativa também havia fracassado. Para alguém que se orgulhava de ser o melhor em furtividade, Kazuyama estava extremamente irritado. De onde surgiu essa maldita mosca que ousa me emboscar? Liberação de vento, projétil de ar perfurante. Percebendo a barriga levemente inchada de Shukaku e o vento assobiando, a testa de Kazuyama se contraiu. Ele estava prestes a usar a técnica do deus voador do trovão quando percebeu que sua kunai marcada havia sido levada pela rajada repentina causada pelo aparecimento de Shukaku. Ele não tinha ideia de onde ela havia caído. Droga! Devo ter tido azar desde o começo, está tudo dando errado. A bala de ar perfurante totalmente carregada de Shukaku condensou-se a uma velocidade alarmante e estava prestes a ser lançada num piscar de olhos. Sem tempo para hesitar, Kazuyama parou de se conter. Liberação de cristal, dragão ascendente. Estou voando. Com o chakra de Shei apoiando-o, Kazuyama bateu palmas e a técnica imediatamente tomou forma. Um enorme dragão de cristal se materializou, erguendo-o no ar. Em meio à areia rodopiante, o dragão criado a partir da liberação de cristal parecia tão realista que até Shukaku ficou momentaneamente surpreso. Mas a bala de ar perfurante já havia sido disparada. A enorme esfera de chakra comprimido e liberação de vento disparou em direção ao céu com uma força aterrorizante. Merda! É muito rápido. Montado no dragão de cristal, a expressão de Kazuyama escureceu quando ele sentiu a força bruta por trás do ataque que se aproximava. Liberação de cristal. Placa de caixão protetora. Shei quase tropeçou ao ouvir o nome e não conseguiu evitar reclamar. Que tipo de nome idiota é esse? Kazuyama não teve tempo para discutir. Cristais o envolveram rapidamente, formando um grande e sólido caixão sobre a cabeça do dragão. Essa era uma técnica que ele desenvolveu com base em um caixão de gelo, puramente defensiva, nada mais. Lá dentro, ele continuou despejando chakra na estrutura, reforçando a durabilidade do cristal. A bala de ar perfurante atingiu com força total, e o dragão de cristal foi o primeiro a ser atingido. Sob o poder de Shukaku, o dragão se estilhaçou em inúmeros pedaços. O próximo foi Kazuyama, com caixão e tudo, que foi arremessado para longe pela explosão devastadora. Kazuyama! Sai da frente, tio! Os olhos de Orochimaru instantaneamente ficaram vermelhos de sangue enquanto ele tentava correr para resgatá-lo. Mas Tio controlou 9 marionetes para bloqueá-lo completamente, recusando-se a deixá-lo passar. Sim, 9 marionetes, um dos quais já havia sido destruído por Orochimaru. Não vou deixar você passar, Orochimaru. Aquele pirralho está morto. 3 joias de sucção esmagadora. Ela observou Orochimaru ficar cada vez mais frenético e soltou uma risada satisfeita antes de ativar seu jutsu. 3 marionetes combinaram suas técnicas, criando uma poderosa força de sucção que fez Orochimaru tropeçar. Felizmente, ele usou as mãos de cobra das sombras ocultas para se firmar, evitando ser puxado. Droga! Manda! Vá salvá-lo! Sem outras opções, Orochimaru teve que enviar Manda para o resgate. Manda olhou para Shukaku ao longe e engoliu em seco nervoso. No momento em que hesitou, Yulin, pairando no céu, sacudiu seu corpo enorme e avançou em direção a Kazuyama. Tik, é só uma cauda. Você acha que tenho medo de você? Rugido. Vendo que Yulin já havia se movido, Manda soltou um rugido furioso e avançou a toda velocidade, atacando Shukaku. Uff! Enguia da lama gigante, eu me lembro de você. A lição que te dei da última vez não foi suficiente? Vou enterrar você na areia. Shukaku zombou de Manda antes de bater as mãos no chão, cobrindo instantaneamente o terreno com areia. No momento em que a besta com cauda liberou seu poder, tanto os shinobi de Tsunagakure quanto os de Konoha recuaram instintivamente em alta velocidade. Apenas um punhado de ninjas de elite de Konoha tentou deter Shukaku. Entre eles estavam Fugaku Shira, Shirakumo e alguns outros. Eles ficaram à distância, observando Manda ser repetidamente engolida por ondas de areia dourada com expressões sombrias. O Manda de Orochimaru é forte, mas comparado a uma besta com cauda, a diferença ainda é bem grande. Nós também devemos ir. Não podemos deixar Shukaku avançar mais. Apesar dos ferimentos, Shirakumo apertou ainda mais sua espada, seu espírito de luta ardia forte. Não demorou muito para que os nin de Konoha começassem a atacar a besta com cauda. Enquanto isso, Yulin voou pelo ar e pegou Kazuyama. Kazuyama, você está bem? Yulin observou a estrutura cristalina que envolvia o corpo de Kazuyama se partir, pedaço por pedaço, com evidente preocupação. Ela deu um suspiro de alívio quando o último cristal se quebrou e Kazuyama saltou livre, caindo mais uma vez de cabeça. Embora estivesse de pé novamente, ele parecia exausto. Estou bem. Ainda bem que me protegi com a liberação de cristal. Se eu tivesse levado aquele golpe de frente, teria sido esmagado em pedaços. Kazuyama ainda sentia um medo persistente. Ele não ignorava o que estava em jogo. Shukaku pode ter apenas uma cauda, mas em termos de poder, ele está entre os 3 primeiros. Liberação magnética, liberação de vento e Finjutsu. Esta fera era tudo menos fraca. É o Manda. Esse cara está louco? Ele está realmente atacando Shukaku de frente? Tanto Yulin quanto Kazuyama encararam Manda enquanto ele avançava em direção a Shukaku, com expressões cheias de descrença. Mas antes que pudessem reagir, uma onda repentina de areia dourada interrompeu seus pensamentos. Funeral imperial em pó de ouro. Kazuyama, seu oponente sou eu.
Rasa balançou as mãos, liberando uma saraivada de espinhos de areia dourada de todas as direções em direção a Kazuyama. Kazuyama suspirou, olhando para Rasa, que estava queimando de raiva. Você é um fantasma? Por que diabos não me deixa em paz? Certo. Depois que eu lidar com você, vou acertar as contas com Shukaku. Yulin, vamos lá. Kazuyama estava realmente farto. Rasa estava atrapalhando-o repetidamente. Ele realmente achou que Kazuyama iria aceitar sem revidar? Ao seu comando, todo o corpo de Yulin começou a tremer enquanto energia natural se acumulava ao redor dela, formando um escudo energético protetor. Sem hesitar, seu corpo enorme avançou direto em direção a Rasa, ignorando completamente os espinhos de areia dourada que batiam em sua pele blindada. Kazuyama, sua técnica de defesa é muito boa. E eu não sou um lutador, então a maioria das minhas habilidades são focadas na defesa. Eu posso te dar cobertura, mas você fica por conta própria para atacar. Kazuyama sentiu, então enfiou a mão no manto e tirou o cabo de uma espada. Enquanto ele canalizava a chakra para ele, um brilho dourado alaranjado surgiu. A arma pessoal do segundo Hokage, a espada mais forte do mundo ninja, a espada do Deus do Trovão. Capítulo 248. Não é só pó de ouro? Vamos ver se consigo transformá-lo em pó. Segurando a espada do Deus do Trovão, Kazuyama de repente se sentiu imparável. Afinal, esta era a espada do Deus do Trovão. Enquanto os espinhos de pó de ouro se aproximavam, ele brandiu a lâmina, reduzindo-os a pó. Sentindo o poder da arma fluir através dele, sentiu que poderia enfrentar qualquer coisa. Yulin, atacar. Vou acabar com ele. Yulin não tinha ideia do porquê esse garoto estava tão agitado de repente, mas com o inimigo na frente deles, não havia motivo para se conter. Uma serpente enorme investiu contra Rasa, seu corpo enorme obscurecendo o céu. Acima deles, pó de ouro e a cobra gigante enchiam o ar, envolvendo o campo de batalha em caos. Abaixo, dezenas de Genin de Konoha cercaram Shukaku, liberando sua fúria. Jutsus de vento, fogo e relâmpago irromperam um após o outro. E água? Ninguém se atreveu a perguntar. É Shukaku. Quem em sã consciência levaria água para um deserto? Você tem um desejo de morte? Ha! Seu maldito Botia. Vamos ver você correr agora. Enterro no deserto. Toda a área já havia sido transformada em um mar de areia por Shukaku. Até mesmo para Amanda, atravessar aquilo era uma luta. Afinal, cada grão de areia estava sob o controle de Shukaku. Com o estrondoso bater de palmas, uma pressão avassaladora se espalhou pelo campo de batalha. Os instintos de Amanda gritavam perigo. A areia ao seu redor começou a convergir, pressionando seu corpo enorme, ameaçando enterrá-lo vivo. Caramba! Esse guaxinim miserável! A força esmagadora se intensificou e as pupilas de Amanda se estreitaram. Sem hesitar, ele ativou sua habilidade inata, a troca de pele. Em um instante, ele se escondeu no subsolo, escapando da zona de maior pressão. Shukaku imediatamente sentiu que algo estava errado. A forma como a areia se comprimia não parecia certa. Tik fugiu de novo, como um escorregadio saltador de lama. Embora Amanda tivesse fugido, os Nin de Konoha ainda estavam lutando com tudo o que tinham. Liberação de fogo. Técnica de fogo do dragão. Fugaku aproveitou o momento e formou selos rápidos com as mãos. Um enorme dragão de fogo irrompeu de sua boca, sua forma flamejante era imensa e extremamente quente. Fugaku, peguei você. Espada de vácuo. Corte de rede. Shihaku Mujnin balançou sua lâmina em um aperto reverso, enviando um golpe de espada infundido com liberação de vento que se expandiu em uma rede enorme. O vento alimentava o fogo, amplificando ainda mais o poder do dragão. Os outros Nin também não se contiveram, atacando Shukaku com força implacável. Uff! Formiguinhas! Como ousam me atacar? Vocês todos serão enterrados no deserto. Diante do enorme dragão de fogo e da enxurrada de ninjutsu, Shukaku nem se mexeu. Para ele, esse nível de ataque não era nada. Ele simplesmente levantou a mão direita, que instantaneamente se transformou em areia, surgindo como um maremoto. Se Kazuyama estivesse observando, ele teria reconhecido imediatamente. Esse era o fluxo de cachoeira de areia movediça que Gaara usaria no futuro. Só que dessa vez com Shukaku por trás, a escala era muito maior e o poder avassalador. O dragão de fogo de Fugaku era feroz, mas contra a areia infinita, ele foi rapidamente engolido. Droga! Recue! O grupo reagiu rapidamente, especialmente os Uchiha, que confiaram em seu Sharingan para recuar mais rápido. Mas nem todos foram rápidos o suficiente. Alguns foram engolidos pela areia e nunca mais voltaram à superfície. Hahaha! Um bando de formiguinhas acha que pode lutar comigo? Tá? Alguns conseguiram escapar. Shukaku riu loucamente enquanto olhava para o Genin de Konoha enterrado abaixo dele. Mas no segundo seguinte, uma figura disparou de repente em sua direção. Konoha Nin Shirakumo. Eu nunca me renderei a um monstro como você. Espada de vácuo. Lâmina quebradora. Um vento furioso se transformou em uma lâmina, cortando o rosto de Shukaku em um clarão de espada. A lâmina atingiu sua pele, mas não havia sangue, apenas areia se movendo e girando em resposta. Você acha que isso é o suficiente para me machucar? Lixo de Konoha, você está sonhando? Liberação de vento. Tempestade de areia. Shukaku abriu a boca, liberando uma rajada violenta. Já no ar, Shihakumo não tinha para onde escapar. Bom, o vento uivante o fez voar direto para o campo de batalha onde Kazuyama estava lutando contra Rasa. Kug, merda. Sangue escorria de seus ferimentos, escorrendo pela boca e pelo nariz. Mesmo com a espada como escudo, a liberação de vento de Shukaku era forte demais. Os ventos cortantes o atravessavam, deixando-o impotente contra a tempestade. Sua chegada repentina fez Kazuyama, que estava atacando Rasa implacavelmente com a espada do Deus do Trovão, parar. Shirakumo, merda, o que aconteceu com você? Yulin,
Peguem ele. Abandonando o ataque, Kazuyama correu em direção a Shirakumo. Com a velocidade de Yulin, ele conseguiu agarrá-lo bem a tempo. O sangue imediatamente encharcou as roupas de Kazuyama. Sentindo o calor, seus olhos se estreitaram. Tosse. Kazuyama. Desculpe. Shirakumo estava deitado no topo da cabeça de Yulin, forçando um sorriso amargo. A visão dele atingiu Kazuyama em cheio, e seu rosto ficou sombrio de raiva. Quando ele estava prestes a falar, Hasa avançou novamente. Caixão de amarração com pó de ouro. Mãos feitas de pó de ouro avançaram em direção a Kazuyama e Yulin. Hasa estava claramente aproveitando todas as oportunidades possíveis. Hasa, você está morto. Kazuyama, já nervoso, surtou completamente. Desde o início da batalha, tudo deu errado. Agora Shirakumo estava à beira da morte, e Hasa ainda tinha a audácia de atacar? Kazuyama já estava farto. Isso é guerra. Se você não consegue lidar com a vida e a morte, então morra aqui. Chuva de pó de ouro. Hasa zombou dos olhos vermelhos de Kazuyama e casualmente lançou outro ataque. Uma tempestade de pó de ouro caiu sobre Yulin. Seu desgraçado. Morra. Liberação de cristal. Agulha torrencial de flor de pera. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Kazuyama entrou em erupção. A batalha o estava pressionando, mas esse era seu ponto de ruptura. Asas de liberação de cristal irromperam de suas costas, erguendo-o no ar. 1000 sembons de cristal se espalharam como uma tempestade mortal. Um mar de chamas rugindo incendiou o céu, tingindo tudo de vermelho. Naquele momento, todos os pares de olhos se voltaram para cima, até mesmo Shukaku parou para olhar. Essa técnica. Esse cara. Fugaku olhou para o inferno queimando no céu, sua expressão era de espanto. A liberação de fogo era o domínio do Uchiha. Ele nunca imaginou que Kazuyama a utilizaria em um nível tão assustador. Capítulo 249. As chamas abrasadoras combinadas com uma barragem de sembon cristalino, colocaram imensa pressão sobre Hasa. Sob seu controle, pó de ouro formou uma esfera protetora ao redor dele, protegendo-o do ataque. Mas os olhos de Kazuyama queimavam vermelhos de fúria, e ele não se importava mais com o consumo de chakra. Naquele momento, ele finalmente entendeu a emoção do jutsu de fogo de Madara? Era realmente como transformar uma técnica de classificação B em uma de classificação S através da força bruta. Alimentado pelo chakra de Shei, a liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo liberou um nível de destruição sem precedentes. Droga! Que tipo de liberação de fogo é essa? O calor e o alcance são ridículos. E aquela sembon? Hasa não teve escolha a não ser ficar na defensiva, mas o ataque implacável de Kazuyama deixou até ele inquieto. O escudo de pó de ouro à sua frente brilhava em brasa, e mesmo através dele, ele conseguia sentir o calor escaldante. Mas Kazuyama ainda não havia terminado. Enquanto as chamas pintavam o céu de fogo, ele interrompeu abruptamente seu jutsu. Embora as chamas não tenham causado um golpe crítico em Hasa, elas mudaram completamente o rumo da batalha. Droga! Isso não acabou. Liberação de cristal. Shuriken infinito. As palavras liberação de cristal explodiram como um trovão no campo de batalha. Todos exceto Orochimaru arregalaram os olhos em choque. Liberação de cristal? Eles nunca tinham ouvido falar de tal coisa. Mas quando a luz do sol refletiu nas enormes shuriken cristalinas, a confusão deles se transformou em descrença. Cristal. Como cristal de verdade. Um momento depois, eles viram como era uma verdadeira barragem de shuriken. Kazuyama apertou as mãos, o rosto transbordando fúria. Ao seu redor, gigantescas formações de cristal brilhavam ameaçadoramente. Então, as shurikens foram lançadas. O número era impressionante. Num piscar de olhos, o escudo de pó de ouro de Hasa foi crivado de espinhos, transformando-o em um alfineteiro. Primeiro sembon, agora shuriken, suas defesas estavam começando a ceder. 2 Kekkei Genkai? Droga! Desgraçado, você estava escondendo isso o tempo todo. Hasa finalmente percebeu que Kazuyama possuía não uma, mas 2 Kekkei Genkai. A primeira era a técnica de fuga transparente, que concedia invisibilidade. A segunda, recém-revelada, era a liberação de cristal. Sua explosão fez com que todos percebessem a mesma coisa, e o choque se espalhou pelo campo de batalha. Até mesmo Chiyo, travando uma batalha com Orochimaru, não conseguiu esconder sua descrença. Aquele pirralho, ele realmente tem 2 Kekkei Genkai? Impossível. Kekkei Genkai já eram raras, ter apenas uma era um presente incrível. 2? Isso era inédito. E difícil de acreditar? Meu discípulo é excepcional. Chiyo, já lutamos o suficiente. Vamos acabar com isso. Orochimaru sabia da existência da segunda Kekkei Genkai de Kazuyama há muito tempo, então não ficou nem um pouco surpreso. Aproveitando a oportunidade, ele liberou todo o seu poder. Suas técnicas de liberação de vento já devastadoras atingiram um nível ainda maior, destruindo instantaneamente mais 2 bonecos de Chiyo. Caramba! Orochimaru, não fique convencido. E daí se você tem a Kekkei Genkai? Enquanto a uma cauda estiver aqui, você não tem a mínima chance. Manipulando lâminas de ataque. Ao ver 3 de seus bonecos destruídos, a expressão de Chiyo se obscureceu. Ela sabia que havia perdido a batalha, mas, como veterana, derrubá-la completamente não seria fácil. Sua kunai controlada por marionetes lançou outro ataque enquanto ela aproveitou a oportunidade para recuperar suas marionetes danificados e recuar. Orochimaru não pareceu particularmente satisfeito depois de forçar Chiyo a recuar. Ela não estava errada. Enquanto uma cauda permanecesse no campo de batalha, Tsunagakure ainda tinha vantagem. Nesse momento, uma risada selvagem ecoou. Ha 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 ha. Hasa, seu bastardo inútil. Ser empurrado por um pirralho? Isso é hilário. Precisa da minha ajuda, Hasa? Implore. Implore e eu posso te ajudar. Ha 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 ha. Shukaku gargalhou enquanto observava Hasa lutar contra os ataques implacáveis de Kazuyama, incapaz de fazer qualquer coisa além de se defender.
Por muito tempo, Rasa o manteve sob controle, usando o pó de ouro para suprimi-lo sempre que ele se recusava a recuar. Shukaku guardava rancor, e agora que via Rasa lutando, estava adorando cada segundo. O rosto de Rasa escureceu, mas ele não teve tempo para discutir. Os ataques de Kazuyama eram implacáveis, forçando-o a permanecer na defensiva. No momento em que Kazuyama estava extravasando sua fúria, a voz de Yulin chegou aos seus ouvidos. Kazuyama, ele não vai sobreviver. O chakra dele está acabando. Kazuyama congelou. Sem hesitar, interrompeu o ataque e voou de volta para a cabeça de Yulin. Ao ver a respiração de Shirakumo ficar mais fraca, seus olhos vermelhos escureceram ainda mais. Mas ele se forçou a reprimir sua raiva e se ajoelhou ao lado dele. Droga! Yulin, leve-nos para a retaguarda, ele precisa de tratamento. Ao ouvir a urgência em sua voz, Yulin rapidamente mudou de direção e voou em direção ao passagem Kiki. Tosse, tosse. Não adianta, Kazuyama. Eu sei da minha condição. Aquele golpe do uma cauda destruiu meus órgãos. Se não fosse pelo meu chakra mal me segurando, eu já estaria morto. Shirakumo não tinha medo da morte, mas em seu rosto havia um traço de arrependimento. Ao ver aquela expressão, Kazuyama cerrou os dentes com força. Não, espere. Os ninjas médicos já estão aqui. Ha. Garoto, que cara é essa? Eu lutei no campo de batalha por décadas. Por que eu temeria a morte? Só me arrependo de não ter matado mais alguns deles, e não vou aceitar que aquele maldito cauda mágica pise na Terra do Fogo. Ao ouvir suas palavras, a fúria de Kazuyama aumentou ainda mais. Ele se recusou a deixar Shirakumo dizer mais uma palavra. Yulin, traga-o de volta. Entendido. Deixando essas palavras para trás, Kazuyama disparou de volta para o céu, sua presença irradiando uma intensidade opressiva. Rasa, cauda única. Com seu rugido, enormes formações de cristal se reuniram ao redor dele, fundindo-se em um enorme dragão, ainda maior do que antes. É só um maldito guaxinim. Você acha que é especial? Com seu chakra furioso aumentando, o dragão de cristal avançou direto em direção a Shukaku. Segure-o. O dragão atacou Shukaku com força total. Shukaku pegou-o com as duas mãos com o rosto cheio de desdém. Tique. Só uns cristais chiques. Acha que isso pode me machucar? Pirralho, você ao menos sabe o que acabou de fazer? Caixão de amarração de areia. Sob o comando de Shukaku, areia dourada surgiu, formando uma mão enorme que se estendeu para Kazuyama. Mas Kazuyama não lhe deu chance. Girando no ar, ele pousou rapidamente no chão. Então, sem hesitar, ele mordeu os dois dedos, sua expressão se tornando feroz. Vou te cortar em pedaços. Invocando Jutsu. Quíntuplo Rashon. Capítulo 250. Bom, o chão tremeu violentamente. Mesmo sob camadas de areia amarela, o tremor era inconfundível. Naquele momento, nem mesmo Orochimaru conseguiu esconder seu choque. Eles sempre tiveram uma estimativa aproximada da força de Kazuyama, deus voador do trovão, técnica de fuga transparente e liberação de cristal. Ele presumira que ele estivesse no nível de um ninja elite. Mas hoje, essa impressão foi completamente destruída. O quíntuplo Rashon irrompeu da terra exatamente como Kazuyama havia declarado. E por um breve momento, Shukaku ficou atordoado. Embora seu corpo fosse feito de areia, um dos enormes portões irrompeu diretamente abaixo dele, partindo-o ao meio. Até mesmo o dragão de liberação de cristal que o estava prendendo se despedaçou com o impacto, seus fragmentos se espalhando pelo corpo de Shukaku. O que diabos é isso? Pairando no ar, os olhos de Rasa se arregalaram em descrença. Ninguém tinha uma visão mais clara do que ele. Essa técnica era totalmente avassaladora. Rashon. E 5 deles. Orochimaru sentiu o cérebro entrar em curto-circuito. Ele sabia sobre Rashon. Que diabos ele poderia até usá-lo sozinho? Era uma técnica de invocação, principalmente para a defesa. Ele nunca havia sequer considerado que pudesse ser usada ofensivamente. E agora, vendo uma cauda preso entre os portões enormes, ele ficou completamente perplexo. Mas o que o chocou ainda mais, foi que quem fez isso foi seu próprio discípulo, combinado com aquela monstruosa liberação de fogo de antes. Orochimaru de repente sentiu que não conseguia mais ver através de Kazuyama. Ainda não acabou. Liberação de cristal. Deixe-me construir um caixão para você. Com um rugido furioso, os restos destroçados do dragão de cristal começaram a brilhar, expandindo-se rapidamente em tamanho. Liberação de cristal era uma Kekkei Genkai capaz de cristalizar qualquer coisa. Contanto que tivesse chakra suficiente, nem mesmo cauda mágica seria exceção. Kazuyama, se você continuar queimando o chakra assim, não vai conseguir sustentá-lo. Se você ultrapassar o seu limite, o manto da besta com cauda vai se romper. Não exagere. A voz de Shei ecoou em sua mente, mas a visão de Kazuyama já estava vermelha. Ele não se importava. Calhe a boca e continue mandando chakra. Vou transformar esse guaxinim maldito numa estátua. Aumentem o estoque. Se eu precisar de mais, vou acabar com meu jutsu mais rápido. Ao ver Kazuyama atacar novamente, liberando uma tempestade implacável de Senbon de cristal e shuriken, Shei soltou um suspiro. Ele nunca tinha visto Kazuyama tão furioso antes. Durante anos, Kazuyama sempre lutou com um sorriso irônico, menosprezando qualquer batalha. Mas agora sua fúria era inegável. Pensando nisso, Shei sorriu. Então, Kazuyama, se você quer enlouquecer, eu enlouqueço com você. Vamos fazer isso. Shei abriu as comportas de chakra mais uma vez, e Kazuyama sentiu uma onda de poder bruto percorrendo seu corpo. Para evitar que o chakra da besta com cauda transbordasse, ele fez a única coisa que podia, lutou ainda mais. Rasa, você também. Está gostando do show? Técnica do clone das sombras. Bom, desta vez, apenas 3 clones apareceram. Mas no momento seguinte, Kazuyama mostrou a todos que 3 eram mais que suficientes. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Liberação de vento. Grande avanço. Liberação de cristal.
Agulha torrencial de flor de pera. O jutsu combinado sempre foi o ápice das técnicas ninja, e a execução delas por Kazuyama demonstrou o que significava que 1 mais 1 mais 1 era igual a 10. O vento alimentava o fogo, levando a liberação de fogo a um nível ainda mais devastador, enquanto o poder penetrante do cristal Senbon a tornava ainda mais mortal. A força dos 3 jutsus deixou Rasa completamente atordoado. Até mesmo o pó de ouro tinha seus limites, e esse ataque já os havia excedido em muito. Naquele momento Rasa percebeu, Kazuyama não era um Chunin comum. Com esse nível de poder explosivo, esse bastardo estava no nível de um Kage, talvez até mais forte que ele. Afinal, como ele ainda conseguia usar tantos jutsus sem ficar sem chakra? O campo de batalha agora estava totalmente dominado por Kazuyama. 3 clones perseguiram Rasa implacavelmente, enquanto seu corpo real havia prendido Shukaku com o quíntuplo Rashon e a liberação de cristal. Tanto o shinobi de Sunagakure quanto os de Konoha assistiam em silêncio e atordoados. Ha. Aquele pirralho. Então ele sempre foi tão forte. Konoha tem futuro. Nós temos um futuro. Shirakumo, ainda tossindo sangue, de repente caiu na gargalhada, sua voz cheia de orgulho e alegria. Yulin, ouvindo o riso dele, permaneceu em silêncio. Ela já sentia a força vital dele se esvaindo. E de fato, após essas palavras finais, Shirakumo permaneceu imóvel sobre Yulin. Seu olhar permanecia fixo no céu, mas a luz já havia desaparecido de seus olhos. Quando os ninjas médicos chegaram, já era tarde demais. Por um momento todos abaixaram a cabeça. Até Orochimaru, ao ouvir o último grito de Shirakumo, ficou em silêncio. Então, seu olhar voltou-se para o campo de batalha. Shukaku estava agora quase inteiramente envolto em cristal. Até o portal Rashon que atravessava seu corpo havia sido cristalizado. Enquanto isso, Rasa mal conseguia se segurar. Bom, mas não durou. O cristal que selava Shukaku começou a rachar, e a areia subiu violentamente. Um rugido furioso ecoou pelo campo de batalha. Seu pirralho, vou te enterrar na areia. Calha a boca, seu guaxinim maldito. Liberação de fogo. Grande aniquilação de fogo. Kazuyama viu que sua liberação de cristal estava falhando, e antes que Shukaku pudesse se libertar completamente, ele liberou outro mar de chamas, engolfando a besta com cauda mais uma vez. Saia da minha frente. Pirralho. Mas a pele grossa de Shukaku era resistente ao fogo. Com um único aceno de sua mão enorme, uma tempestade de areia varreu o campo de batalha. Ao ver isso, a fúria de Kazuyama só aumentou. No segundo seguinte, ele desapareceu, reaparecendo nas costas de Yulin usando a técnica do deus voador do trovão. Uma kunai com sua marcação estava ali, deixada para trás anteriormente como parte de sua estratégia. Mas assim que pousou, ele se deparou com uma visão que não queria ver. Shirakumo permaneceu imóvel com um leve sorriso no rosto, cercado por shinobi cujos olhos injetados de sangue refletiam sua dor. Shirakumo. Kazuyama não o conhecia bem, apenas sabia que ele tinha um filho chamado Ayama Shirakumo. Eles se encontraram algumas vezes no campo de batalha, e Kazuyama sempre respeitou o guerreiro veterano por sua força e natureza destemida. Mas agora, caramba, Yulin. Kazuyama cerrou os dentes, forçando-se a suprimir a raiva que crescia dentro dele. O quê? Você precisa de mim na batalha? Yulin torceu seu corpo enorme, olhando para Shukaku, que ainda tentava apagar o fogo, com um brilho de fome de batalha em seus olhos. Não, você é o mais rápido. Pegue minha kunai e leve-a para o fundo do deserto. Estou contando com você. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.